Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao jogo chamado Vida ou Realidade 2020. Estamos ainda aprisionados no sistema. Muitas mentes ainda sofrem. Mentes de humanos originais e reais. Você pode chamar esse local também de planeta Terra, universo ou mesmo mundo. Que é um jogo de ilusões dentro de ilusões. Há uma ilusão que roda como programa base em todos que chegam aqui. Há muitas outras que tomamos como verdade, porque nos contaram ou mostraram, e nós nos acomodamos em viver com elas, sem questionar, e os que queriam questionar eram desestimulados de alguma forma. Mas ainda há tantas outras ilusões mais, que servem para nos manter aqui aprisionados e adormecidos. E elas servem de acordo com o que o jogo precisa, como resultado ou ferramentas. Elas estarão nos atraindo ou nos mantendo de alguma forma para dentro do labirinto de mentiras, ofertas e ciladas que aprisionam nosso mental e físico. E mesmo que muitas coisas aconteçam em nossa frente, muitos ainda não conseguem ver a realidade falsa que estamos aprisionados. Aqui há muitos cenários. E há muitas pessoas que não são parte de nossa espécie, da nossa gente, da nossa humanidade, vivendo entre nós. Eles são os que nos controlam pelo medo, pelo estresse, pelas mentiras, divisões, confusões, ofertas para aprisionar nossas mentes e tomarem nossos corpos. Enfim, eles são os que nos manipulam, controlam, educam, curam, adoecem, machucam, ensinam, orientam, nos falam do passado, presente e futuro. São eles que nos dizem o que comer, ler, sentir, fazer, pensar, desejar, ser, ter, viver e tanto mais, que já expliquei em tantos meus vídeos nesses anos todos aqui, neste mundo de ilusões, tentando, com todo o meu amor, acordar outras de nós. Eles nos distraem, nos tentam para desejar tudo que nos oferecem, nos fazem pensar que somos nós que escolhemos todas as coisas. Eles são todos de uma só família. Você pode chamar também de uma grande firma. Nós esquecemos quem somos durante muito tempo. Muitos não conseguem nem aceitar que não são o que eles são, como se conhecem agora. E nem mesmo conseguem aceitar que todas as coisas e tudo que conheceram como verdade não passa de mentiras e ilusões. Nós somos hoje em dia, e até no passado fomos, o que eles nos tornaram. Muitos pensam que sabem quem eles são. Na verdade, muitos poucos conseguem pensar além do que o sistema permite. Uns poucos já sabem que devem buscar algo além do que mostram ou disseram a eles o que a verdade era e o que a verdade é.
Sim, eles nos deram a verdade que favorece a eles a continuarem no poder, no controle sobre nossas mentes e físicos, e assim nos mantém aprisionados. Eu quero representar com essa foto como eles nos manipulam. Estamos aprisionados, tá bom? Não é que estamos dentro de um casulo. Isso aqui é para mostrar que estamos aprisionados. Eles nos manipulam e fazem o que quer com nossos corpos e nossas mentes. E você está dentro de um dos cenários desse cativeiro. Você está encenando o filme desse jogo sem ter consciência disso. Você tem que superar todos os níveis e sair daqui livre de todas as ciladas e grilhões que o jogo vai te dar. Cuidado para não se encantar, se deslumbrar e fascinar. Se isso acontecer, você vai gostar de estar aqui. Você vai estar aprisionado muito mais do que você deveria estar, o tempo necessário para descobrir que você não veio aqui para se divertir. Se você não detectar essas outras ilusões que aprisionam a todos nós, você sairá daqui com a obrigação de voltar para reencenar. Voltando para reencenar. Talvez você conheça reencenar como reencarnar, mas essa é apenas mais uma das historinhas que você vai conhecer quando estiver aqui dentro. Vou contar a você um pouco sobre como eles nos adoecem. Somente nos adoecendo, enfraquecendo e debilitando nosso corpo, nosso físico completamente e nosso mental aprisionado é que eles podem nos escravizar para sempre. E eu vou contar um pouco mais de como eles nos adoecem, como debilitam nossos corpos ao limite máximo. Você só sairá daqui com seu corpo todo desgastado. Mas não é somente isso que o Senhor das Ilusões vai te roubar, que vai te manipular, hackear e aprisionar. Ligue seu filtro mental. Aperte o botão da função mental da sua mente para o modo apenas conhecer, pois o perigo aqui é acreditar. Para facilitar o que eu desejaria te contar sobre tudo que aqui ocorre, convido-o a visitar a minha lista de vídeos e conhecer minha mensagem e meu canal. 26 de setembro de 2020. Eu estou em contato com vocês, direto do cercadinho, do cativeiro do sistema prisional mental e físico, vulgarmente conhecido como planeta Terra, universo, mundo, vida, etc. Aqui é a Yeti, do canal Yeti de Wahrheit. Agora que você já se acomodou, vamos dar continuidade à 8ª parte da série Nossos Corpos Mudaram? Tenho já comentado sobre a base de todas as nossas doenças, ou melhor, de como nos adoecem. Mas vou de novo comentar e dessa vez espero que muitas mentes humanas originais possam finalmente buscar dentro delas essa informação e se libertem. Essa imagem do filme Melancolia lembra a sensação que tenho nas pontas dos meus dedos desde que comecei a sentir que dou choques ou produzo choques. Antes estava apenas na mão direita. Comecei a comentar com vocês que era apenas nela e de repente a esquerda recebeu também essa função estranha. Agregando a esse novo sintoma, meus cabelos estão caindo em tufos todos os dias, como se eu tivesse feito uma quimioterapia. Não sei de onde está saindo tanto cabelo, a escova fica tão cheia que não posso pentear-me. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente e vamos seguir com meu vídeo extra.
É muito importante que vocês reflitam sobre o que falei nesse vídeo agora e nos anteriores que recomendarei a vocês. Nesses anos, uns poucos meses atrás, fiz uma postagem no meu Facebook e criei também em mais de 3 vídeos sobre a base de todas as nossas doenças. Vocês vão entender que é fato, nós só adoecemos porque fomos ao médico. Doenças autoimunes, doenças estranhas, doenças que não temos como confirmar e nem sabemos por que ficamos doentes. Está tudo ligado ao fato de termos estado em hospitais e termos tido contato com essas pessoas, com medicação, com todas as substâncias químicas deles, né? Todas as orientações e informações também. São eles que nos contam sobre essas doenças, de acordo com o que eles aprenderam pelos ensinamentos e conhecimentos obtidos no sistema. Num desses vídeos eu dizia, pois já sabemos como ele age, só que estamos cansados de tratamentos que não curam. Queremos e exigimos que deixem nossos órgãos, glândulas, funções e tudo mais em paz. Basta de manipulação, deixem nossos corpos, mentes em paz. Tratamentos que não curam, tireoide. Olhem o que causam muitos incômodos e erro na função de nossos órgãos. Eles viram gases. Então temos líquido, temos a massa e o calor. É por aí que eles nos adoecem, fazendo algo que desequilibrem, deformem, perturbem, bloqueiem ou destruam o funcionamento perfeito de órgãos que mantêm o ar, o líquido, a massa e calor permanecendo em atividade ou expulsão do nosso corpo, sem falar do que eles falam do sistema nervoso dos humanos. 9 de março. Seguidores e novatos que visitam meu canal no YouTube e no Facebook, como anda o nível do estresse de medo de vocês? Como anda o do estresse que levou à depressão? Lhes trouxe doenças, problemas e confusões na vida e conflitos sentimentais, na saúde, mental atacado, físico debilitado. Desarmem o estresse. Tudo que eles querem é o estresse do medo. Medo de qualquer coisa. Perder emprego é um estresse do medo. Final do mundo é outro estresse. A falta de recursos ou qualquer coisa para sobreviver é um tipo de estresse também. É um tipo de estresse do medo. Medo de perder pessoas, medo da solidão, de não resolver problemas, de passar frio, fome, não conseguir resolver os problemas do dia a dia, do abandono. Você está num planeta de problemas, por isso que eles falam da matemática. Aqui você vai ter que estar resolvendo o problema todo o tempo. Não com os números, mas sim um pouco de números. Mas é com o desgaste da sua mente e do seu físico. Eles querem o seu estresse do medo, por isso todos os dias tentam te levar a este estado. Estresse leve ou aquele estresse massivo que se mantém constantemente armado, devorando sua saúde. Se cuide amorosamente, evitem crenças, imagens, sons e palavras negativas. Mantenham-se limpos e eles vão sucumbindo, vão definhando. Aprendam a desarmar o estresse de todos os medos. Eles vão passar fome. Essas pessoas que nos controlam vão minguar sem o nosso estresse do medo, sem essa energia do estresse. Sabemos que estamos resfriados e espirramos e tossimos, certo? Sabemos que temos uma febre, quando o nosso corpo está quente, sentimos frio, estamos nos sentindo muito mal. Sabemos que temos uma dor de garganta, da barriga, dor no peito, dores. Sentimos que nossos corpos sentem dores. Dores não é natural, como eles nos dizem, que é uma coisa boa que eu aviso, sim, agora se tornou, mas não deveríamos nunca sentir dor. E a dor desgasta o corpo. Você precisa evitar de seu corpo sofrer muito com dores. Assim que tiver os sinais de dores, você ajude-o, ajude a você mesma. Mas por que nos dizem que temos uma doença autoimune?
Eu lembro bem como foi que descobri que estava com um problema na minha tireoide. Foi quando eu fui a um médico. Após o parto, eu tive certos sintomas e ele, um médico renomado e famoso de São Paulo, endocrinologista e muitos outros títulos, me disse que eu estava com hipertiroidismo, mas que depois se desenvolveu, né, para um hipotiroidismo. Não sei explicar como. É claro que eles vão ter muita explicação para tudo isso, eles sempre têm. Vamos conversar sobre minha sogra alemã, que vivia me repetindo que não iria nunca mais em médicos, pois ela começou a adoecer depois que passou a ter contato com eles. Minha sogra alemã tinha aquela beleza padrão do sistema. Seu filho, meu ex-marido, recebeu muito dela, enquanto a irmã não tinha nada da beleza da mãe. Mas o que me fez admirar minha sogra não foi a beleza padrão dela, não. Foi sua mente. Ela se mostrava sempre contra muitas coisas que eram ditas em livros, jornais, revistas e TVs, principalmente da época da guerra. Quando disseram que Hitler esteve aqui e aconteceu isso e aquilo, sim, aconteceram coisas estranhas. Mas será que foi como nos contaram mesmo? Os enganados da massa não estão sozinhos. Libertem-se do poder que exercem todos da massa. Estejam exatamente certos de que os personagens do nosso sistema programador e comedor de mentes estão na vida de todos, dentro da casa de todos, em torno de todos e de tudo que todos estão vivendo em nossa tal de realidade. Eles estão em tudo que todos da massa, humanos reais, que estão no papel de pessoas da massa, que significa os enganados. Eles estão em tudo que os enganados têm, tudo que os enganados fazem, consomem, precisam, pensam, desejam e estão para todos os lados que esses enganados forem ou estiverem. As pessoas que formam a massa, os enganados, eles não estão sozinhos com eles mesmos. Eles não estão apenas com eles mesmos. Estão no meio de toda essa gente da massa, as pessoas falsas e mentirosas. Em casa, quando as pessoas ligam a TV, só veem eles. Elas e todos eles em todas as formas. Imagens, figuras, símbolos, scripts, sexo, homem, mulher, criança, são todos eles. Nas ruas, pelos cartazes, propagandas, revistas, nas bancas, jornais, nas pichações, nos monumentos, nas estátuas, em todo lugar e de todo jeito. Eles estão nas redes sociais, nas plataformas sociais. Lá estão eles, disfarçados de gente como todos os outros da massa enganada. E estão nos rádios, nos poderes, nos órgãos públicos, nas histórias, nos livros, nos filmes, por todo lado eles estão, como vírus se espalhando e contaminando a mente dos enganados, continuamente, sem dar direito a que alguns possam ser eles mesmos, naturalmente, livres, originais e reais. Isso é um fato. As pessoas são induzidas, sugestionadas, obrigadas ou convidadas a manterem essas pessoas e toda coisa ligada a elas e todo o resto do Criador do mal vivos, poderosos. Eu duvido que vocês se lembrem dos vídeos que comentei sobre isso e duvido que muitos deram atenção, pois com certeza o programa que muitos ainda têm do sistema de crenças não deve ter dado atenção às minhas palavras, pois o importante é que muitos não consigam ver e nem entender o que simples frases minhas ou dicas e pistas minhas digam ou mostrem. Tudo tem que ficar no invisível, no silêncio ou no despercebido, porque é assim que as pessoas ouvem e veem a minha mensagem. Elas têm às vezes a segurança, a certeza que ouviram, que conheceram, que entenderam. Tudo ilusão. Elas não conseguiram entender nem um terço da minha mensagem. E isso é ruim para todos nós da humanidade.
E é por isso que eu estou sempre a repetir as mesmas coisas, fazendo o que o sistema faz conosco. Ele repete mostrando, falando, e desenhando, e ensinando todas as coisas dele. E eu, sozinha, a minha voz é muito pequena, mas eu faço a mesma coisa, eu fico repetindo, repetindo, até que eu não tenha mais força, que eu vire fumaça, que eu vire pó, que eu vire apenas uma memória, uma pequena lembrança na mente de uns poucos. Eu recomendo a vocês com todo o meu coração esses vídeos que vou passar agora para vocês poderem entender o que eu vou falar sobre a base de todas as doenças. Se vocês não fizerem isso, vai ficar mais difícil de compreender este meu vídeo aqui. Procurem assistir com calma e ouvir humildemente, atenciosamente este vídeo. De quem é a culpa das suas doenças? Você escolheu? Médicos da massa? Onda. No passado, vivemos melhor? Eu comecei o vídeo um pouco lentamente, mas depois consegui me sair bem. De quem é a culpa de suas doenças? Tudo culpa sua. Você escolheu ser quem você é? Viver o que você vive? Ser quem você é? De novo, neste vídeo, comentei um pouco mais sobre esse tema, que fiz muitas vezes por outros vídeos meus. Em muitos deles, fui liberando mais informações sobre esse tema e muito mais. E quando eles pararem de interferir em nosso sistema endócrino, muitos problemas vão ser resolvidos. A cura dos problemas da tireoide é mais importante do que a cura do câncer. Há doenças queridinhas do sistema, observem. E eu disse mais, que o sistema tem doenças queridinhas e que ele tenta mantê-las conosco por muito mais tempo. Hoje em dia, você vê um monte de médicos do sistema falando, mostrando, explicando tudo que possam, também ensinando com todo amor e atenção para a massa tadinha. Eu sinto muito te decepcionar, mas esses médicos que vocês estão vendo por aí com tanta paciência, nos trazendo informações, são pessoas deles, são apenas leitores de scripts. Eles são apenas leitores de scripts. Acham que médicos reais têm tempo para isso? Nossa, claro que não, e não ganham bem como eles, não ficam famosos como eles, não caia nesse truque de nosso sádico. São eles bons? São eles bonzinhos para com os da massa? Estão eles pensando em você aí da massa? Que tal não acreditar na mente de vocês, nada deles, como vossas verdade absoluta ou da nossa humanidade? Mas Yeti, eles sabem como o nosso corpo funciona. Claro que sim. Eles nos manipularam e manipulam todo o tempo e nos conhecem e muito. Mas isso não quer dizer que querem curar você para sempre, te oferecer uma vida com real qualidade e satisfação. Tudo é temporário. Uma hora ou outra você será pega, surpreendida por alguma doença, sintoma, transformação no corpo, no mental, e nem sabe por que isso aconteceu. E eles vão te dizer o porquê. Sempre fazem isso, e os porquês são, como eles sempre nos disseram, são tudo culpa nossa, dos humanos da massa, das pessoas comuns, das nossas escolhas e decisões, certo? Eles dizem que tudo é culpa nossa, portanto, se você adoeceu, dirão que é culpa sua, pelo que comeu, ingeriu, consumiu, viu, leu, sentiu, viveu, experimentou, etc. Tudo por sua culpa e escolhas suas. Você não conhece como funciona realmente seu corpo. E tudo mais nessa vida você não conhece, você não sabe, você não tem certeza. Mas isso não quer dizer que você precisa tomar tudo que eles dizem como verdade, ou pensar que eles pensam no bem-estar real das pessoas da massa. Lembre-se que pode ser que por trás do que eles explicam há outras verdades, ou algo próximo da verdade que não está sendo revelada e nunca será revelada de fato e completamente. Verdades do sistema não é a nossa verdade, ok? Ok, como eles criam um problema no nosso corpo, você quer saber? Vou te dizer agora. Por líquidos, ar, calor e massa que temos no corpo e pode destruir o nosso órgão quando for desviado, perfurado
obstruído, entupido e tanto mais. Para saber mais, você tem que escutar todo o vídeo, isso aqui é apenas uma parte. Se não entende o que eu falo, precisa ainda ouvir meus outros vídeos e ouvir com muita atenção, humildemente e amorosamente para entender. É muito importante que você conheça esse sistema em que está inserido as pessoas dele, todas as suas criações e invenções, principalmente. É muito importante que conheça as historinhas e todas as crenças. E também conhecer onde você está, sem conectar com as historinhas mentirosas dos livros e personagens deles. Se você conectar a sua existência com tudo que ele escreveu, você vai fazer parte de toda a mentira dele. Nesse vídeo há vários temas, como vocês perceberam. E eu também me perguntava, precisamos de produtos de higiene que nos disseram que precisamos para manter nossa higiene? Eu também recomendo este vídeo que é muito importante, basta de manipulação. Deixem nossos corpos, mente, em paz, tratamento que não cura, tireoide. Assim como esses vídeos que eu mostrei agora para vocês, há muitos outros que seria muito importante para vocês começarem a entender mais do que eu quero falar, onde eu quero chegar. Mas esses 3 que eu mostrei agora, acho que foram 3, né? Se vocês não assistirem antes de continuar com os próximos que eu estou fazendo dessa série, vocês não vão conseguir compreender muito bem a base de todas as doenças. Manipulação, corrupção, programação. Que tal um rodeio com vegetais, não animais? Liberte-se. Comece a conhecer-se e ao sistema em que está inserida. Não viva pelos instintos apenas, porque você, seu ser, completamente tem sido um alguém que não era para ser se pudesse estar aqui, sem essas manipulações, corrupções e hackeamento mental e físico. Vá matutando, vão matutando. Então, há mais verdes do que outras cores, há mais plantas do que outras coisas. O que significa? Que tudo era para estar consumindo e ser sustentado pelo verde, pelo ar, pela luz do sol, pela água dos rios e do mar para se banhar e distrair. Portanto, as plantas e tudo que estivesse pelo chão nascendo como plantas, gramas, etc. Não vou citar tudo de novo, né? Era como se fosse comida na mesa para aqueles que estavam andando, pisando por todo esse verde. Para os que defendem uma manipulação e deboche para com aqueles que podem pensar por eles mesmos, vegetais sentem dores como os animais, não é o que eles falam? Então não há diferença em matá-los, comê-los, abusar deles. Eles acham que não tem muita diferença em matar um animal ou um vegetal. É igual. Todos os seres desse mundo, a maioria de toda a criação de seres vivos que andam pela terra, pisando em solo, pisam aonde? Na grama, nas flores, nas plantas, nas pedras, na areia e na terra. Você está percebendo esse mundo de acordo com suas crenças, crenças gerais, que foram criadas exatamente para fazer você agir, pensar e sentir como eles daqui, que controlam todos nós, querem, achando que você pensa sozinho, que deseja e age por você mesmo. Quer saber mais? Só tem um jeito. Assistindo os meus mais de 800 vídeos agora, que estão liberados pelo YouTube, em todos os meus canais. Jetzt die Wahrheit e Jetzt die Geburt der Wahrheit. Então, eu pedi a vocês para serem humildes e também quero pedir para não assistirem os vídeos discriminando, julgando. Apenas conheçam a informação e prestem atenção, porque uma hora a mente de vocês também vão acessar essa informação. Muito em breve, o próprio sistema vai jogar as pessoas deles falando, mas de uma outra maneira, que é sempre assim, eu falo de um jeito para libertar e ele coloca as pessoas dele falando com crenças, aprisionando vocês, ou é crença, ou é alguma coisa dele para aprisionar a mente, a visão, fascinar, deslumbrar, fazer vocês se apegarem, adorar, adularem, se tornarem fã, desejar ser como essas pessoas. Ele sempre coloca algo que encante, que deslumbre e fascine, que faça as pessoas se apegarem.
Antes de continuarmos a falar do porquê adoecemos, quero comentar algo muito interessante que se passou comigo ao conversar com um amigo egípcio. Inzan, o que significa isso? Ele me mandou um artigo em inglês, mas estava com algumas palavras em árabe, né? E eu coloquei no Google e lá estava a palavra humano. Então, a palavra para ser humano em árabe é insan, insan, que significa aquele que esquece. Como assim, né? Aquele que esquece. E eu fui procurar no Google o que significava. E aqui está. É interessante notar que a palavra árabe para ser humano é insano, que é derivada da palavra nasia, que significa esquecer. Isso indica que é da natureza humana esquecer e cometer erros. Por isso, os muçulmanos acreditam que os humanos devem estar cientes disso e ser rápido em se arrepender se fizerem algo errado e não insistir nisso depois, pois todos cometem erros. Os linguistas dizem que a palavra insan tem duas raízes. Gente, eu não estou lembrando mais a pronúncia dessas palavras corretamente. Então, eu vou ler do jeito que eu puder, tá certo? O primeiro é nisyan, que significa esquecer, e o segundo é unziya. Em turco quer dizer üsiyet, que significa relacionar-se, amar, ser amado, aproximar-se, obter, dar uma reação, essas coisas aí. Mas, vejam bem, aqui eles estão falando que é de esquecer para conectar com os seus erros, né? Então, você errou uma coisa, arrependa-se rapidamente, porque o ser humano ele esquece e aí esqueceu de se arrepender e isso pode gerar alguma coisa ruim para você na cabeça deles. Mas eu acho que se eles estão falando isso, que o ser humano, né, é chamado de insan, que significa aquele que esquece, na verdade, para mim, eles estão dando uma dica e uma pista. Eles nos consideram, não, eles não nos consideram, na verdade, eles nos fizeram esquecer. Então, eles se gabam. O ser humano é aquele que esqueceu, que esquece. Ele esquece quem ele é, ele esquece que nós somos do mal, que nós somos os perversos, eles lambem as nossas mãos, né? Então, somos os esquecidos. Mas pode ser também que um dia depois vai aparecer alguém dizendo, o sistema mesmo, que são eles que conhecem essas línguas antigas, porque é eles mesmos que criaram essas línguas todas, e dizerem outras coisas diferentes, não é? Eu tentei buscar mais informação, né, sobre essa palavra, mas eu não creio que o Google ele fez a tradução corretamente, mas ali está escrito Azerbaijani. Nesse país tem o idioma é um pouco assim parecido com o turco. Por isso que eu estou podendo reconhecer algumas palavras do turco aqui no lado esquerdo, né, do monitor. Bom, aquilo que eu li para vocês em português sobre os seres humanos esquecerem, terem que se arrepender dos seus erros, é isto aqui. Se fosse antigamente, eu não iria gastar meu tempo buscando mais sobre essa palavra, mas por ter achado-a muito similar com a nossa palavra insano, eu não poupei tempo em buscar pelo Google. E aqui está. É o latim insanus, louco, extravagante ou extravagante, excessivo. Não é uma pessoa sadia, em bom estado. Muito similar com a palavra insan do árabe, que quer dizer o ser humano, né? O humano, que significa aquele que esquece. Insano, que ou aquele que não tem pleno controle de seus atos, demente, doido, louco, maluco, que ou aquele que se comporta como louco, insensato. Então, insan, do árabe, é aquele que esquece, e do latim, um louco, insensato, doido, né, maluco,
sem controle dos seus atos. Essa é a parte importante. É aquele, né, que não tem pleno controle dos seus atos. Claro que não temos. Ficamos doidos mesmo aqui, né? Todos malucos, varridos, né? Só obedecendo, enlouquecendo, pagando, pagando, obedecendo, pagando, se destruindo, tudo pelo sistema, porque esquecemos realmente quem somos. Significado de insano. Substantivo masculino, indivíduo que não demonstra controle sobre suas capacidades mentais, que se comporta de maneira insensata. Etimologia, origem da palavra insano, do latim insanos. Então, antes de eu me despedir de vocês, eu vou ler isso que é de 2017. Tudo que você fizer neste mundo em relação a qualquer coisa só funciona se você colocar seu foco naquela coisa, na coisa que você estiver fazendo, vivenciando, desejando. Você tem que colocar sua verdadeira atenção, que podemos chamar de interesse e amor. Foco no tratamento, nos estudos, nos desejos, na criação, etc. Resultado: tudo é sua mente. Sem ela, você pode tomar o remédio, comer a coisa certa, andar certo, beber certo, consumir o certo, mas sem a mente focada e atenta ao que vai ser manifestado, não se completa. E pode acontecer até acidente se você não estiver concentrado, focado, né? Prestando atenção. E por isso que a gente perde muitas coisas na vida, a gente não observa direito. A gente apenas olha ou apenas ouve, né? A gente tem que escutar, e escutar tem que ser calmamente, é com muita atenção. E quando você está trabalhando, se você fizer alguma coisa sem atenção, você está cortando uma cebola, se não colocar atenção, vai cortar seu dedo. Se está dirigindo, não colocar atenção, pode acontecer algum acidente. Então, você coloca atenção quando está dirigindo, mesmo assim, a sua atenção não está 100%, porque você pode estar ouvindo um rádio ou prestando atenção em alguma outra tolice que está ao seu redor, que não deveria você estar dando muita atenção, certo? Então, a melhor coisa é sempre colocar atenção. Por que as pessoas às vezes caem? Uma vez ela sobe a escada, ela dá um tropeção ali, não prestou atenção, outra vez de novo. Veja os sinais da vida, veja os sinais das suas atitudes. Às vezes já está falando para você o que você está fazendo, o que você não deve repetir, o que deve se concentrar, o que deve dar mais atenção, certo? Celebre sua liberdade mental. Mente livre, corpo consequentemente livre. Bom, essa minha foto era de 2017. Então, pessoal, nós vamos continuar a falar no próximo vídeo sobre a base de todas as nossas doenças, mas não se esqueçam, o que eles fazem é entupir todas as circulações do nosso corpo. Eles mexem com o líquido e o ar do nosso corpo e o calor do nosso corpo. Então, todas as artérias vão ser entupidas, o seu intestino vai estar entupido, a todos os canais onde você tem que ter os órgãos, né, de respiração vão estar sendo afetados de alguma maneira para ser entupido, bloqueado ou desviado as funções, as direções, e é dessa maneira que eles nos adoecem. Essa é a base de tudo, de todas as doenças. Mas eu vou falando mais para que vocês consigam completar todo o entendimento, a compreensão completa e vocês não serem mais enganados nesse mundo. Quer dizer, tem muitas coisas que vocês vão ter as respostas, mas não vamos poder ainda nos livrar completamente, porque outras mentes ainda estão aprisionadas e elas nos puxam, elas nos mantêm aqui junto com elas, aprisionados também, até que elas se libertem, ou nossas mentes libertas consigam resgatar essas outras mentes aprisionadas que estão nos puxando para baixo, onde é a prisão desse cativeiro, desse nosso sistema sádico. Celebre sua liberdade mental. Mente livre, corpo consequentemente livre. Mente hackeada, corpo escravizado e prisioneiro. No vídeo que eu pedi para vocês assistirem, basta de manipulação, deixem nossos corpos, mentes em paz, tratamentos que não curam a tireoide. Preste atenção quando vocês chegarem aqui, ó, nesses minutos aqui.
Olhem o que causa muitos incômodos e erro na função de nossos órgãos. Ar, que viram gases, os líquidos, a massa e o calor. É por aí que eles nos adoecem, fazendo algo que desequilibrem, deformem, perturbem, bloqueiem ou destruam o funcionamento perfeito de órgãos que mantêm ar, líquido, massa e calor permanecendo em atividade ou expulsão do nosso corpo. O calor para nosso corpo que eles nos fizeram obter ao comer, que são os recursos alimentícios do sistema que estamos. Ar que entra em nossos corpos ao comermos e inspirarmos, líquidos que bebemos e deixamos entrar pela nossa pele. Massa é tudo que comemos e se torna resíduos sólidos que serão expulsos após a retirada de nutrientes. Elas antes seriam massa de alimentos naturais e hoje é uma massa de tudo quanto é lixo industrial. E o calor nem preciso dizer. Não é o fogo que comemos, ninguém pode comer o fogo, certo? Obtemos o calor através do que nos alimentamos e das funções perfeitas dos nossos órgãos, também através da luz do sol. Antigamente, deveria ser somente através do sol e do ar e do nosso eu, não e nada daqui material, certo? Como a massa, para formar aquela massa, não teríamos que ter isso. Mas eu vou falar mais sobre isso e vocês vão conseguir entender muito mais do que vocês pensam que pode, se prestarem atenção e assistirem e escutarem tudo com muita humildade, com muito amor. Às vezes a gente tem que escutar mais do que falar para poder libertar a própria mente. Tá? A mente de vocês sabe tudo, mas se vocês ficarem julgando, condenando, a mente ela não vai chegar onde ela tem a informação. Ela tem também. A mente de todos vocês sabem, mas se ela está com arrogância, ela está aprisionada em certos sentimentos que vão julgar a informação, brigar com a informação, ela não vai conseguir ela mesma acessar as informações, certo? Você está prejudicando a você mesmo. Então, ouça amorosamente e humildemente e tente compreender, sem atropelar esse entendimento. Precisa-se de calma, tá? Muita calma ao ouvir os vídeos. Não ouça por ouvir. Isso aqui não é uma rádio de entretenimento, não é nada para vocês ficarem achando engraçado ou passar o tempo. Ó, deixa a voz dela lá, né? Assim me dá um soninho. Não, não é para isso. É para a mente de vocês despertarem. Acordem a mente de vocês, protejam a mente de vocês, é muito valiosa. Nós todos aqui temos mentes lindas, temos que libertá-las, temos que ter nossas mentes de volta, a nossa paz e o nosso direito de viver o que quisermos. Mas quando eu falar que quisermos, não é fazer a bagunça que quiser, não. Vivermos o que quisermos é estarmos fora desse sistema. Então não vai ter ninguém fazendo as bagunças ou as coisas que, né, vou fazer o que eu quiser, vou fazer sexo com o que eu quiser. Não é isso, gente. Fazer o que quisermos é exatamente ao contrário. É não ter, nunca ter feito nada dentro do sistema, porque tudo que ele nos ensinou e nos deu para vivenciar foi e é errado. Não faz parte da nossa real humanidade, da nossa real natureza, da nossa originalidade e do nosso amor. Bom, eu paro por aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção. Até a próxima parte. Jetzt die Wahrheit.